Fala galera, beleza? Decinho Talão aqui. Hoje nós estamos no Aras ST. Esse ano vai fazer 5 anos da quebra do recorde mundial que eu e ST Taboquinha tivemos o prazer aí de fazer no ano de 2015. Nós estamos aqui, nada mais justo do que falar desse recorde, desse feito, junto com ela aqui. Estamos aqui no piquete, no Aras ST, junto da ST Taboquinha, para contar como nós chegamos a esse recorde mundial. Para quem não conhece, a ST Taboquinha, ela é uma égua de cria do Dr. Márcio Tolentino. Ela é uma das melhores éguas na história do esporte no Brasil. É uma égua que conseguimos aí ganhar todos os títulos que alguém poderia ganhar no Brasil. A ST Taboquinha tem em seu currículo mais de 1000 pontos na BQM, tem 46 tempos de 16 segundos. Ela é a égua que tem mais tempos de 16 segundos no Brasil, na história. E na sua campanha nós temos aí mais de 300 mil reais em prêmio. Ela é uma das mais premiadas do Brasil. E também nós temos aí 3 carros, diversas motos e todos os títulos que você pode imaginar. A ST Taboquinha foi uma égua que só correu nas categorias profissionais. Ela nunca teve um segundo cavaleiro. Eu dirigi a campanha dela durante toda a sua história. Nós iniciamos aí essa campanha quando ela tinha 2 anos e meio. Ela foi uma égua que foi domada pelo Marcão Toledo e foi entregue a mim com 2 anos e meio. E ela faz parte da minha história dos 2 anos e meio até os 10 anos, que foi onde tivemos a aposentadoria de ST Taboquinha. Ela foi peça fundamental na minha carreira. Ela foi o grande nome da minha carreira até o momento, porque todo lugar que eu passei, eu levei ela comigo. Todas as condições que eu dava para mim trocar de serviço, graças a Deus, eu nunca fui mandado embora. Eu sempre saí por questões de propostas e objetivos na vida, né? Então, a condição que eu dava para ir para um outro lugar trabalhar era que eu levasse a tropa do Aras ST e levasse a ST Taboquinha comigo. Então ela acompanha grande parte da minha trajetória como treinador de cavalo. Nós temos aí 8 anos de história e nada mais justo do que vir aqui contar para vocês a história do recorde mundial do lado dela. Agora o bicho vai pegar. Pra tirar 16.872 a hora é essa, Beto. Pro tudo nada. Essa é a hora. Tem que tirar 16.872. Pra cima dele. Quero ver pra cá. 16.872. Eu quero ver. Acompanha. É linda! 16.564. Pra acabar com tudo nesse balão. ST Taboquinha. Pra alegria do Aras Rafaela. Pra alegria do Márcio Tolentino. Passa a minerar para a Montina Teima. Vai o TV de Beto Negrão. Transmite. Para mim começar a falar, para a gente chegar nesse recorde mundial, nós temos que voltar lá atrás, voltar no tempo, para vocês entenderem tudo o que se passou até nós chegarmos nesse recorde mundial. Então, pessoal, eu vou começar a contar para vocês aqui agora como que foi essa trajetória. Quando eu era jovem, tinha aí por volta dos 16 anos de idade para baixo, quando eu corria as categorias de base, eu sempre fui amador, eu sempre fui competidor, eu fui preparado para competir. O meu primeiro mentor foi o Wagner Simeonato, foi ele que me deu, isso quando eu entrei no quarto de milha, foi ele que me deu uma base de tocar, uma base técnica de correr em animais, que me fez ter a oportunidade de montar grandes cavalos. Mas essa base,
ela foi demorada, não foi do dia para a noite que nós construímos uma base boa de competidor. O Wagner Simeonato, ele foi muito importante na minha carreira ao longo dos 10 anos que eu competi com ele, porque ele me ensinou a trabalhar a parte psicológica na hora da competição, ele me ensinou a criar autoconfiança, ele me ajudou a construir uma base boa como competidor. Eu sempre fui até então um jovem, um amador que competia nas categorias de base, competia na Jovem A, na Jovem B, na Jovem C. E eu tinha uma posição muito confortável. Meu pai, ele tinha uma condição financeira legal que me dava condições de treinar, me dava condições de competir. E minha família, ela não tem relação nenhuma com o cavalo. Eu entrei no meio do cavalo porque realmente eu gostava desde muito novo e meu pai foi me ajudando e me incentivando a participar dos Três Tambores. E isso foi um grande apoio que eu tive em minha vida até os meus 16 anos. Quando eu cheguei nos meus 16 anos, que 16 para os 17 anos, que quando eu ia entrar na faculdade, o meu pai teve um problema financeiro muito, muito grande. Nós perdemos praticamente tudo o que a gente tinha. E foi logo no início em que eu ia começar a estudar. Eu, para quem não sabe, eu fiz faculdade de Direito, sou formado, sou advogado. E nesse momento da minha vida, quando meu pai perdeu tudo, a gente tinha uma posição muito confortável, eu fiquei sem saber o que fazer. Eu nunca me esqueço quando meu pai não tinha condições de me manter na faculdade, que ele falou para mim assim: filho, eu ajudei a bancar a faculdade de muitas pessoas, de parentes da gente, e hoje eu não tenho condições de bancar a faculdade do meu próprio filho. Com lágrimas nos olhos ele falou isso para mim. E eu fiquei com aquilo na cabeça e tinha um pensamento que era: eu precisava fazer alguma coisa para mim dar uma volta na minha vida, para mim melhorar a minha vida. E para eu conseguir me formar, para eu conseguir ser alguém na vida. Nesse momento, eu fiquei num beco sem saída, eu não sabia o que fazer, eu estava desesperado, eu não tinha mais como me manter. Pense que você tinha uma posição confortável e chegou do dia para a noite você perder tudo e não ter mais condição de se manter para continuar estudando e nem condição de manter aquela paixão que você amava, que era montar cavalo. E então foi onde eu precisei fazer alguma coisa. Eu fiquei com aquela frase do meu pai na cabeça e eu precisava sair daquela posição confortável que eu vivia, para mim encontrar uma maneira de ser alguém na vida. Então foi quando eu estava no início da faculdade, eu já estava com um problema financeiro. E foi no momento em que eu estava numa prova assistindo, porque eu não tinha mais condições de competir nem nada. E assistindo uma prova sentado, o Dr. Marcos Freitas, dono do Ara Santo Antônio, e nessa época eu fiquei uns 6 meses sem montar cavalo. Eu não tinha condições de montar, só que eu estava começando a fazer faculdade em Bauru. Estava morando de favor num aras de um amigo nosso e ia para a faculdade, só que as minhas contas vinham e eu não tinha condição de pagar. Ia chegar num momento em que eu ia ter que parar com tudo, porque eu não ia ter condições de continuar adiante. E eu sentado na pista, numa arquibancada, assistindo a prova, e o Dr. Marcos chegou no Vaguinho e falou: Vaguinho, eu preciso arrumar alguém, que é o dono do Castanho Red, né, o Dr. Marcos do Ara Santo Antônio, eu preciso arrumar alguém para montar os meus cavalos, porque o Daniel, ele tá fazendo ele terminou a faculdade, ele está fazendo residência, ele está operando muito no Rio, em São Paulo, e ele não tem mais como competir, porque ele está realmente dando prioridade à carreira dele. E foi quando o Vaguinho falou: olha lá, doutor, sentado ali assistindo a prova, o Decinho. Aí o Dr. Marcos, como eu tive condições quando eu era menino de sempre me dedicar e conseguir competir, as pessoas me conheciam por todo aquele esforço que eu tinha feito quando era jovem, quando era criança, e de ser uma pessoa esforçada e que tinha conseguido bons resultados quando eu era criança. Então eu sentado ali, o doutor falou: mas o Decinho mora em São Paulo,
O Decinho não mora em Bauru, como é que ele vai fazer para montar os meus animais? Aí o Vaguinho falou para ele, não, doutor, o Decinho tá morando aqui em Bauru, o Decinho tá começando a faculdade em Bauru. E o doutor falou, o Decinho é um cavaleiro bom. E eu tinha uma amizade muito grande, meus pais, com o Daniel Freitas, que é o filho do Dr. Marcos, desde jovem, desde criança. Então, o Dr. Marcos falou, eu vou ver, eu vou falar com ele. Foi quando o Dr. Marcos veio falar comigo na prova mesmo, que se eu tinha condições de montar, de competir para eles. Só competia, não era treinador, nada, eu nem sabia treinar cavalo. Eu ia ser um tocador para eles. E eu falei que sim, que gostaria sim, que seria uma grande oportunidade para mim voltar a competir, que eu não tinha mais condições disso. Então, o que aconteceu? Ele falou para mim assim, ó, só que eu preciso falar com o Daniel primeiro, porque eu já levei vários nomes para o Daniel e o Daniel nunca aceitou. Para o Daniel, as pessoas que eu indicava não eram pessoas qualificadas segundo o posicionamento dele, para dar uma continuidade naquela história que eles iam fazendo com o Roland Wars na época e com o Castanho Red. Então o Dr. Marcos falou que ia me dar uma posição no começo da próxima semana e foi embora, depois da prova, conversar com o Daniel Freitas. O Daniel, ele, quando foi conversar com o Dr. Marcos, o Dr. Marcos falou, Daniel, eu tenho uma pessoa boa pra gente colocar no Aras para tocar pra gente. Aí o Daniel já de cara descartou e falou, pai, esses nomes que você tá me dando aí não servem para montar lá pra gente. Precisa ser uma pessoa dedicada, que realmente tá disposta a acompanhar e fazer o nosso projeto. Aí o doutor falou, não, Daniel, esse que eu vou te falar é uma pessoa que eu acho que você vai gostar. Aí ele falou, quem que é? É o Decinho. Aí o Daniel falou, o Decinho? Não, o Decinho é bom, o Decinho a gente pode pôr ele aqui para montar nossa tropa sim. E foi quando o doutor me ligou novamente e me deu a oportunidade de começar a montar para eles. Nessa época, o Castanho Red havia parado de competir. E então estavam vindo a primeira, a segunda geração dos filhos do Castanho Red nas pistas. E eu entrei justamente nesse momento. Foi lá para o ano de 2007. E quando eu entrei lá, os cavalos eram treinados pelo Lu Moreira, que era o treinador do Santo Antônio, e quando o Daniel vinha para Bauru, ele ia montar também, me ajudar no treinamento, aperfeiçoar os cavalos para mim competir. O Daniel é uma pessoa que ele é excepcional como treinador de cavalo. Então, ele tinha já um talento e uma habilidade de treinar muito, muito grande. E quando ele tinha o espaço da profissão dele, que ele podia vir para o Aras, ele ia lá me ajudar. Tinha dias que a gente ficava até meia-noite, 1h da manhã, montando cavalos e ele me ensinando a ensinar um cavalo a fazer movimentos rápidos no giro, a encaixar um cavalo para virar. Foi aí, nessa fase, que eu comecei a ter oportunidade, que eu comecei a ter pensamentos na minha cabeça de que realmente sim era possível fazer alguma coisa para mim mudar a minha vida. Eu nunca pensei em ser treinador até então, eu nunca pensei em levar isso como carreira. O meu objetivo maior era justamente conseguir bancar as minhas despesas para mim conseguir me formar, já que eu não tinha mais apoio dos meus pais por falta de condição. Então, nesse momento, eu comecei a competir para eles, eu não ganhava R$1 de salário, não ganhava nada. Onde eu ganhava era nos prêmios, que eu pegava que eu tinha uma participação dos prêmios. Só que com todo esse suporte que o Aras Santo Antônio me deu por trás, eu comecei a ganhar prova. E eu comecei a ganhar prova no amador e no amador e na aberta. Eu não era treinador, eu só sabia competir. E quem fazia os cavalos era o Lu Moreira, e o Daniel lapidava, o Daniel afiava os cavalos, deixava os cavalos bem bons para mim competir. E eu, como sempre tive facilidade de tocar, ia para as provas e conseguia ganhar as provas. Chegou nesse ponto que eu comecei a ganhar tanta premiação, na época ainda, eu estava com um monte de dívida na faculdade, estava com dívida no aluguel do apartamento, e eu não tinha, estava fazendo 6, 9 meses que a gente estava acumulando dívida só, e se fechasse o ano desse jeito, eu não ia poder, ano que vem, voltar a estudar, fazer o segundo ano,
e eu não ia conseguir pagar prestação de carro, aluguel, essas coisas todas. Então isso chegou justamente numa hora em que eu estava passando uma necessidade, uma dificuldade muito grande. Quando eles me deram essa oportunidade, eu pedi para o Dr. Marcos se ele não conseguia pelo menos me ajudar a pagar as despesas atrasadas da minha faculdade, do meu carro. E eu ia recompensar ele depois com as premiações que eu ganhasse. Ia devolver para ele esse dinheiro. Foi quando eu comecei a ganhar prova. Comecei a ganhar com os filhos do Castanho Red. O Daniel, que dava todo esse suporte para mim, me passava essa confiança, me ensinava realmente a colocar o cavalo onde tinha que colocar, me ensinava realmente a aperfeiçoar a minha tocada, a metodologia minha de trabalho. Então, foi uma engrenagem que começou a funcionar perfeitamente, foi uma engrenagem que começou a girar e eu comecei a ganhar prova no jovem e no amador e na aberta. Como amador mesmo, os cavalos estavam no meu nome e eu podia competir normalmente, só, não era remunerado, só em troca de uma premiação. E aí foi quando eu, em 4 meses, consegui bancar as despesas que eu tinha pego com o Dr. Marcos, o valor para bancar essas despesas minhas que estavam todas atrasadas. Eu consegui recuperar rápido aquele valor que eu tinha pego com ele, justamente competindo e ganhando provas. Então, naquele momento a minha cabeça começou a ver que era possível me sustentar e que eu precisava só de resultado. Então foi quando eu sempre fui uma pessoa que buscou resultado, que determinada para conseguir conquistar as coisas. Isso eu aprendi no Vaguinho. O Vaguinho sempre me ensinou a manter a humildade, um fim de semana por vez. Se acabou uma prova agora, zerou. A semana que vem é outra, completamente diferente. Você ganhou essa prova essa semana, não significa que a semana que vem você também vai ter um bom resultado. Então eu aprendi a ser humilde, eu aprendi a respeitar todos os competidores, prova por prova. O Vaguinho me deu uma base como pessoa, me ajudou a crescer e me preparar como um grande competidor. E aí foi quando eu tive essa oportunidade, quando eu tinha perdido tudo, de começar a montar. Eu precisava me sustentar. Então, vocês não têm ideia do que é você precisar ganhar a prova do fim de semana para você conseguir pagar as despesas sua do mês. Eu vivia precisando de resultado. Então toda semana eu dava o meu sangue ali porque eu precisava daquele dinheirinho da premiação para mim pagar as minhas despesas. Se eu não ganhasse prêmio, eu não pagava despesa. Então eu dependia realmente do meu resultado. E eu comecei a preparar a minha cabeça para isso. Eu tinha um conforto, eu tinha uma segurança de que eu tinha o Daniel por trás me ajudando. O Daniel me dava todo o suporte. Eu tinha uma estrutura muito bem formada por trás que me dava essa segurança, que me dava esse respaldo para mim continuar mantendo os meus resultados ali no amador, no jovem e continuar pegando a premiaçãozinha ali para pagar as minhas despesas ali. Quando eu comecei a ir montar no Ara Santo Antônio, que eu comecei a me dedicar para ser um competidor pro Ara Santo Antônio, competir no amador, competir na aberta para eles, eu não sabia treinar, né? Eu só sabia tocar e aos poucos com a mentoria do Daniel aí, com a ajuda dele, eu fui criando segurança, aprendendo a trabalhar os animais, sem ter a intenção de ser até então também treinador. Queria ser competidor, ganhar meu prêmiozinho ali para mim bancar as minhas despesas. Nesse período, eu comecei a ter que me readaptar, me reformar. Eu precisei aprender a trabalhar com até então coisas que eu não sabia. Eu precisei criar uma rotina, eu precisei sair daquela posição de conforto que eu até então tinha, de só estudar, de ir para casa, ficar tranquilo, essas coisas todas, para mim realmente sair do lugar. Eu precisei criar uma rotina diferente. Eu estudava na parte da manhã, saía da faculdade, almoçava e ia para o Aras, treinava a tarde inteira, voltava para casa e estudava de noite. Tinha épocas que eu treinava, competia, às vezes estudava de madrugada para fazer as provas na faculdade,
no dia anterior. Então eu tinha uma rotina assim que eu precisei me readaptar para mim conseguir dar conta de tudo. Eu precisei aprender a trabalhar mais em equipe, eu precisei aprender a virar uma equipe. Eu comecei a aprender a administrar uma equipe. O Daniel, ele foi muito importante para mim também, que ele me ensinou a adaptar o meu estilo, construir uma equipe, fazer uma base aí de trabalho que eu até então não tinha ideia que eu pudesse aprender. Ele me ajudou, me ensinou a administrar, ele me ensinou a me programar, me projetar. Então ele foi muito fundamental na minha parte também de crescimento como pessoa. E nessa época eu precisava realmente me dedicar na faculdade, ter bons resultados na faculdade e também competindo no amador e no jovem. Quando eu estava nessa época, pessoal, realmente meu pai ele me mandava R$50 na semana para mim ficar a semana inteira. Aí eu não sabia se eu comprava mistura ou se eu punha gasolina no carro para mim ir para a faculdade. Aí eu punha lá R$30 de gasolina e ficava com R$20 para comprar mistura. Muitas vezes chegou vezes já que a gente só comia arroz, feijão e farinha, que a gente não tinha mistura em casa. Nós não tínhamos, não tinha dinheiro, não tinha de onde tirar dinheiro para mim comprar mistura. Então eu cheguei num ponto assim da minha vida nessa época que realmente estava desesperador. Eu tinha uma condição financeira, estudei em grandes escolas quando era criança, quando era menino, e aconteceu que quando deu essa reviravolta na minha vida, você perdeu tudo, perdi tudo. Aí o meu pai tinha me dado um carro com 18 anos, que era financiado, e eu não tinha condições de pagar as parcelas do meu carro. Meu carro tava para dar busca e apreensão, vencendo a 4ª parcela. Quando eu tive a oportunidade de montar no Ara Santo Antônio, quando o Dr. Marcos acabou pagando todas essas despesas minhas atrasadas e me ajudou aí, me deu essa oportunidade de realmente recomeçar a minha vida. Aí, pessoal, eu tinha faculdade também, as minhas despesas de faculdade, apartamento atrasado, eu não tinha de onde tirar dinheiro. O doutor me ajudou nisso. Ele pagou todas essas despesas atrasadas para mim. Eu cheguei num ponto, pessoal, que eu estava apavorado. O pessoal do banco que me ligava falando para mim que ia dar busca e apreensão no carro. Eu não tinha como ir para a faculdade sem o carro. Eu morava longe, morava no sítio, no Aras, e não passava ali linha de ônibus para mim ir para a faculdade. E eu ia perder a única coisa que eu tinha, que era o meu carro. Eu ia perder, eu não ia conseguir continuar na faculdade, porque eu não ia conseguir manter as minhas despesas. Então, foi uma situação realmente desesperadora. Na minha cabeça, eu cheguei num ponto em que eu precisava sair do lugar. E Deus foi tão bom comigo que me deu, que me mostrou um caminho, que eu podia sim sair desse problema. E esse caminho foi ter a oportunidade de começar a montar lá e ter essa segurança de que o doutor e o Daniel estavam por trás me ajudando, fazendo com que eu não perdesse as minhas coisas, me ajudando financeiramente a pelo menos conseguir pagar minha faculdade, ter condições de estudar, de me sustentar. Isso, pessoal, vale ressaltar, não tinha salário nenhum. Eu consegui pagar as minhas despesas com meus resultados em pista. Eu recebia uma porcentagem de prêmio e realmente eu vivia toda semana precisando ganhar para mim conseguir pagar as minhas despesas. E graças a Deus, a minha dedicação, eu ia treinar, eu já sabia que no fim do mês ia vencer minhas contas, que eu ia ter que pagar aluguel, que eu ia ter que fazer compra. E eu sabia que para isso eu precisava me dedicar muito para mim conseguir resultado. Se eu não tivesse resultado, se eu não me dedicasse o máximo que eu poderia, eu não ia conseguir bancar as minhas despesas. E eu não tinha salário, eu não ia ter salário. Então era a única forma que eu encontrei de conseguir pagar as minhas despesas. E graças a Deus eu sempre consegui bons resultados porque eu me dedicava demais.
não tinha sábados e domingos, a gente trabalhava muitas vezes com o Daniel, ficava até 11 horas, meia-noite montando. Eu tinha hora no treino que eu falava, Daniel, não tô conseguindo fazer isso. Ele falou, larga de ser mole, moleque, pega firme aí, você sabe, você tem capacidade. E foi ele que foi me pondo pra cima, e sem perceber, ele foi me ajudando a moldar um estilo de treinamento, a moldar uma maneira que eu conseguisse realmente me aperfeiçoar e me capacitar para um dia, quem sabe mais para frente, ser um treinador realmente. Só que na minha cabeça eu não tinha capacidade de ser treinador. Na minha cabeça eu era um amador e um jovem que sabia tocar bem cavalo. Não que eu ia conseguir ser um treinador. Eu tinha a segurança de que eu sabia correr um cavalo se estivesse bem treinado, mas eu não tinha a segurança de treinar um cavalo para mim competir. Aos poucos isso foi me ajudando, o Daniel foi me ajudando, eu fui conseguindo aí aprender e me aperfeiçoar cada dia mais. E essa dificuldade, essa necessidade que eu passei foi uma das coisas que me fortaleceu nessa época, porque eu sabia que eu precisava dar sempre o máximo de mim, que só dependia de mim e que se eu não conseguisse resolver, se eu não conseguisse ter resultado, eu não ia ter dinheiro para pagar as minhas despesas mensais. Então eu realmente vivia aí, a minha cabeça vivia ali. Quando eu chegava na prova, eu já sabia que eu tinha que ter resultado. Então por isso eu me preparava sempre muito, muito, muito bem para que eu chegasse lá e pudesse ter resultado. Aí quando eu tinha resultado, me dava aquele alívio, tirava aquele peso das costas. Eu falava assim, nossa, pelo menos essa parcela, pelo menos esse aluguel, nós vamos conseguir pagar. Então eu aprendi, pelo jeito mais difícil, realmente precisando toda semana provar, eu aprendi que é através desse suor, que é através desse trabalho, onde você passa necessidade, que você consegue virar uma pessoa melhor, que você consegue através dessa necessidade se reinventar e encontrar uma saída, ver que é possível sim você sair de uma necessidade com uma oportunidade simples que às vezes é difícil você enxergar, mas é importante dizer que sempre, mesmo que a oportunidade não pareça ser das melhores, que realmente você tem que aproveitar ela da melhor maneira que você puder. E eu aprendi a aproveitar essas oportunidades realmente passando essa necessidade e tendo que viver de resultado. Eu passei nesse período, nessa fase em que eu comecei a competir, para mim viver de premiação, eu passei a ter muitos problemas, muitas dificuldades em acertar nas grandes provas. Eu tinha bons resultados ali nas pequenas provas e quando chegava nas grandes provas, que a premiação era mais alta, que eu falava, nossa, se eu ganhasse um pouco dessa premiação aí, ia me ajudar demais nas despesas minhas da casa, ia sobrar mais um dinheirinho, ia dar uma folguinha. E nesses pensamentos que eu tinha, eu errei demais, eu me pressionei demais nas grandes provas. Eu errava as passadas, eu fazia grandes resultados nas provas menores e quando eu precisava realmente ter os mesmos resultados nas provas grandes, eu saía frustrado. Eu sabia que eu tinha me preparado muito bem, eu sabia que eu estava tudo encaixadinho, tudo na engrenagem e chegava na hora, eu pensava nas minhas despesas, olhava a premiação e falava, nossa, se eu conseguisse ganhar essa premiação, ia me dar um alívio porque eu ia conseguir bancar por um pouco mais de tempo as minhas despesas. Então, o que aconteceu foi que eu realmente me achava, comecei a me achar incapaz de ganhar a grande prova. O Daniel, na época, me ajudou muito. Ele colocava na minha cabeça que eu era capaz sim. Ele funcionava como uma espécie de coach na época. Ele me ajudava a preparar a minha cabeça, conversava muito comigo. Falava, moleque, você está tendo um resultado bom pra caramba nas competições. Se você fizer o mesmo trabalho que você está fazendo nas provas pequenas, você vai ter resultados nas grandes. E eu passei por um período aí, de 1 ano mais ou menos, tendo essa dificuldade. Tendo a dificuldade de chegar nas grandes provas e mostrar que eu nem ia conseguir ganhar as grandes provas. Porque eu me pressionava muito. Eu pensava no prêmio, eu pensava que eu podia pagar mais minhas despesas, e aí eu ficava ansioso, afobado, e aí chegava lá e só errava. Eu chegava triste, chateado em casa, falava, meu Deus do céu, eu preciso melhorar isso. E aí eu comecei a olhar as minhas competições quando eu ia bem,
e olhar esses grandes eventos que eu não conseguia um bom resultado. E comecei a analisar o que estava faltando. Aí eu comecei a perceber que o que estava faltando realmente era eu parar de pensar nas dificuldades que eu tinha ali financeira, parar de olhar para a premiação, focar no meu trabalho ali e fazer o meu trabalho. Fazer de conta que eu estava numa prova pequena, como nas provas pequenas que eu ia, que eu tinha bom resultado. E aí eu comecei a preparar a minha cabeça para isso. Eu comecei a encaixar grandes passadas em grandes provas. Aí eu comecei a ganhar um pouco nas grandes provas. Só que tinham títulos que são aqueles títulos que que são tão sonhados, aqueles títulos que realmente engrandecem a pessoa, como um Potro do Futuro da BQM, um campeonato nacional numa categoria profissional, um Potro do Futuro da BQM na categoria aberta. Então era uma época que realmente esses eventos para mim ia ser tudo para mim. E eu comecei a ganhar as grandes provas, mas chegava nesses eventos grandes, que eram aqueles títulos realmente que a gente sonha para ter no currículo, para conseguir eternizar o seu nome, escrever o seu nome na história, assim, eu não conseguia. E eu chegava bem, ganhando as grandes provas com os meus potros, chegava na hora de ir no Potro do Futuro, chegava numa prova decisiva de potro, eu não conseguia ir bem. E foi aí que eu comecei a treinar cada dia mais isso. Eu nunca, pessoal, não acho que é fácil você ganhar todos os campeonatos que você quer. Você erra bastante, você tem uma série de tentativas antes de você acertar e se preparar da maneira perfeita para realizar aquele objetivo. No ano de 2008, eu ganhava o Potro do Futuro da BQM e eu derrubei o segundo tambor com o Caboclo Red e eu saí acabado, porque eu tinha me preparado tanto para aquela prova, a gente estava ganhando bastante prova e eu fiquei frustrado. Naquele momento, eu já comecei a pensar no Potro do Futuro do ano seguinte, que foi o ano do Mr. Red Wars. Então a gente trabalhou mais um ano em cima de tudo aquilo que a gente tinha trabalhado em 2008, passo a passo, do mesmo jeito, o mesmo cronograma, se preparando da mesma forma e pensando naquele erro que eu cometi na final. Na final de 2008 eu dei uma reada para o segundo tambor no cavalo, eu nunca tinha batido naquele cavalo, no vão, e eu estava ganhando bastante prova com o cavalo. E eu bati no cavalo, o cavalo chegou acelerado, eu achei que ele ia passar, eu puxei, ele voltou demais e derrubou. Eu inventei na hora da passada que eu precisava mesmo fazer o arroz com feijão, eu inventei modo e dei uma reada na hora errada e acabei perdendo o Potro do Futuro. A gente se preparou muito para aquele ano, para o ano de 2009, e nós chegamos no ano de 2009 com bons resultados, mas eu cheguei inseguro para aquela final. A final foi cancelada em Avaré e foi para o Bauru a final. Eu cheguei inseguro, eu achava que o meu potro ali não estava 100%. Mais uma vez o Daniel veio, me passou confiança, me ajudou a conseguir colocar minha cabeça no lugar para mim focar na passada que eu precisaria fazer ali no momento da final. E eu consegui me concentrar, eu consegui fazer a minha passada de arroz com feijão. E por coincidência, eu acabei ganhando a categoria profissional na categoria aberta, com o Mr. Red Wars do Potro do Futuro, e ganhei a amador logo em seguida, e com um tempo mais baixo que eu tinha feito na aberta. Então, a partir dali, eu comecei a realmente aprender a me preparar, e por mais que eu saísse frustrado de um fracasso, de um título que eu tanto sonhava, eu aprendi a me reinventar todo ano para mim conseguir título por título. Sempre que eu errava, que eu fracassava num projeto que eu tinha como ambição conquistar, eu voltava, começava do zero, e a preparação longa, um ano trabalhando para aquele título novamente. Tem títulos que eu demorei 2, 3 anos para conquistar. E foi de fracasso em fracasso, de superação em superação, de sofrimento, de angústia, sair de um título que você tanto almejava, sabendo que você estava preparado. O título só tem uma vez no ano, e você chegar e não conseguir realizar aquele feito com um cavalo que tinha plenas condições de
ganhar aquele título. E aí você saía da prova com aquela incerteza, nossa, será que o ano que vem eu vou ter a oportunidade de montar um cavalo desse nível de novo, para tentar esse título de novo? E Deus sempre orientando, colocando ali para mim cavalos que eu poderia aproveitar e conseguir chegar novamente naquele resultado com um cavalo de grande potencial. Nem sempre eu tive o cavalo de grande potencial, mas eu sempre tive na minha cabeça que eu ia tirar o melhor daquele cavalo que eu estava montando. E nisso eu conseguia todos os anos colocar grandes cavalos em pista, colocar grandes cavalos dando resultados. Nessa época eu ainda não era profissional. Foi nessa época que o pessoal começou a me enxergar como um grande cavaleiro, realmente, porque um amador ganhou na profissional. E foi nessa época que eu tive uma reviravolta na minha vida novamente. Quando eu ganhei o Potro do Futuro aberta e amador, e sendo que o tempo que eu fiz no amador foi mais baixo do que eu ganhei a categoria profissional, as pessoas começaram a fazer um abaixo-assinado para me tirar da categoria amador. Eu não era remunerado, eu vivia do meu prêmio. Prêmio não é considerado remuneração. Então, as pessoas ali fizeram um abaixo-assinado para me tirar do amador. Teve mais de 200, 300 assinaturas. E o pessoal começou a querer me tirar da categoria de amador. Eu lembro que esse abaixo-assinado o pessoal fez para ele ser anônimo, não ser liberado, para mim ver quem que assinou, não. Eu lembro que eu consegui a liberação e peguei esse abaixo-assinado na mão. E nesse abaixo-assinado tinha muitas pessoas que eu considerava muitas amigas minhas, pessoas que realmente sabiam da minha situação, que eu vivia daquilo ali, aquilo ali era o que estava me sustentando, me ajudando. Então, naquele momento eu vi grandes amigos meus naquela lista. Aquilo ali me deixou chateado, me deu um baque. E nesse momento eu acabei tendo um problema também com o Ara Santo Antônio e acabei saindo do Ara Santo Antônio. Aí eu fui montar como amador pro Eduardo Kucinski, do EK. Ele tinha uns animais na época no Vaguinho, aí eu montei na Corona de Flores, no Maio da Fêmea, na categoria amador, e usando a camisa do EK. Aí que começou realmente a ter uma pressão muito em cima do Eduardo, e uma pressão muito em cima minha para eu sair do amador, porque realmente o pessoal via, eu me aperfeiçoei tanto na parte de tocada, na parte de sensibilidade, que realmente eu estava muito acima do nível das categorias de amador. E eu vinha ganhando muitas categorias de amador. Nesse período que eu comecei a montar para o Eduardo, eu comecei a correr só a categoria de amador. E o pessoal fazendo pressão e tudo mais. E como eu corria só essas categorias, eu não tinha poucos cavalos, eu não conseguia juntar um dinheiro da premiação bacana para mim me sustentar. Então eu estava voltando a passar dificuldade, eu estava voltando a atrasar as minhas coisas, eu estava voltando a ter realmente problema financeiro. Eu estava num nível assim que eu estava voltando tudo para trás quando eu passei necessidade. E nesse meio período eu acabei conversando com o Eduardo e eu não tinha mais condições de me sustentar do jeito que estava. E aí foi quando o Santo Antônio também não tinha encontrado um treinador que não tinha conseguido adaptar alguém para montar os animais e ter tão bom resultado como a gente estava tendo quando eu trabalhava lá, quando eu montava lá, no caso, né? Que eles vieram me fazer uma proposta para mim trabalhar para eles, virar realmente um treinador. Quando eles vieram me falar isso, aí eles falaram, não, eu vou te pagar um salário, assim você vai começar a trabalhar mesmo como treinador, você vai sair do amador e vai virar treinador de cavalo. Me passou uma insegurança enorme na cabeça, falei, meu Deus, eu não sou profissional, eu não sei treinar cavalo, eu não consigo correr só na profissional, o nível profissional é muito mais alto que o meu, eu pensei comigo. E o Daniel, na época o Vaguinho também falou para mim, moleque, só você não sabe a capacidade que você tem. Você está pronto e você não sabe. Você tem que ser treinador sim, você vai dar muito certo, você vai ter resultado. O Vaguinho, ele sempre foi como se fosse um pai para mim, foram 10 anos ali montando com ele. E vendo o Daniel falar que realmente eu estava preparado para assumir essa responsabilidade, foi quando
eu falei, não, então eu vou tentar. Eu tinha muita insegurança de sair do amador, porque o amador era numa categoria que eu achava que eu só me enquadrava nela, eu tinha resultados na aberta, mas é porque realmente os cavalos estavam muito preparados para aquelas passadas boas. E não era eu que preparava, eu achava que eu não tinha competência de fazer essa preparação. E quando eu fui realmente, falei, não, agora eu vou ser treinador, assumi a condição de treinador, eu cheguei num ponto que eu comecei a montar lá no Aras, eu fiz um texto, lembro até que na época o blog do Nossa Senhora de Lourdes era polêmico, fiz um texto para ele publicar, ele publicou lá e eu saí do amador. E aí eu me vi numa situação em que realmente era a hora de eu ou mostrar que eu podia ser realmente um treinador, ou eu virar um treinador comum e não conseguir ter condições de manter minha faculdade, terminar os meus estudos. Foi nesse momento em que eu fiquei novamente numa encruzilhada e que eu realmente precisava fazer alguma coisa na minha vida. E eu entrei de cara, treinando sábado, domingo, de domingo a domingo, dia após dia. Nessa época o Daniel, ele já falou assim, você vai treinar aí, na época ele não tinha mais tempo livre para me acompanhar. Então ele só trabalhava, ele ia raramente no Aras montar, e realmente aí eu assumi a condição de treinador e assumi a tropa inteira, e foi quando eu peguei a primeira geração de potros treinadas por mim. Na época eram Ifilca Red, Bilinha Red, Gata Red. Foi essa época que eu tive a minha primeira geração de pegar na doma e iniciar os animais na doma e apresentar nas categorias de potro. Foi essa época que eu realmente precisava mostrar que sim, que eu era capaz, que eu tinha condição de chegar no melhor resultado possível. Então, foi nessa época que eu comecei a me dedicar inteiramente a isso e estudar também. Tinha essa parte de estudo aí que eu nunca deixei de lado e que eu sempre tinha bons resultados na faculdade também. E nessa época eu lembro muito bem que eu fui dar um curso, logo que eu virei treinador, eu fui dar um curso no Rio de Janeiro, foi o meu primeiro curso. E nesse curso eu cheguei lá, os treinadores que lá estavam, treinadores de 30, 40 anos de profissão, eu tinha acabado de sair, de me profissionalizar efetivamente. E aí eu estava tendo que... Eu tive a oportunidade de dar um curso. E eu fui no Rio de Janeiro dar esse curso. E lá estavam muitos treinadores que foram obrigados a ir no curso pelos proprietários. Treinadores de 30 anos, de 40 anos de profissão. E eu via os tons de deboche. Nossa, o que esse menino está fazendo aqui? Ele é um amador, que história que ele tem como treinador para vir dar um curso pra gente. Eu via aqueles burburinhos. Eu via as pessoas ali fazendo perguntas para mim, querendo me pôr contra a parede. E eu sempre, muito técnico, eu estudei muito para dar aquele curso. Eu fiz videoaulas, mostrei no telão de LED, câmeras lentas, exercício por exercício, movimentação por movimentação. Eu realmente preparei um curso diferenciado para dar para aqueles pessoal naquele momento. E conforme o pessoal ia me colocando contra a parede, encruzilhada, aí que eu gostava mais e falava a parte técnica específica, enquadrava todo o cavalo no perfil do melhor treinamento possível para aquele indivíduo. E aí, quando terminou o curso, aquelas pessoas que estavam debochando de mim no começo, que me esnobavam, chegaram para mim uma por uma e falavam: Decinho, eu não tinha ideia do que você sabe fazer com um cavalo, eu não tinha noção nenhuma de quanto você é capaz de treinar um cavalo. Parabéns, foi o melhor curso que eu já fiz. Você tem uma didática e uma maneira de treinar os seus animais que eu nunca vi. Então, daquelas pessoas que estavam debochando, que estavam desconfiando de mim, eu comecei a criar um certo respeito, as pessoas começaram a me respeitar mais. E quando eu me profissionalizei na época, muita gente também tinha essa desconfiança. Mas o Decinho tinha muita gente por trás, por isso que ele ganhava a prova, por isso que ele conseguia bons resultados. E foi nesse momento em que realmente eu precisei mostrar para todo mundo que eu tinha condições, sim. Foi nesse curso que eu me fortaleci ainda mais.
Foi nesse curso que eu realmente criei ainda mais confiança. Eu peguei animais lá que estavam com muita dificuldade, fiz em 3 dias terem resultados, explicando, tendo um conceito de treinamento muito bem elaborado. Aprendendo com o Daniel e com os outros treinadores que eu vim ali acompanhando também o treinamento e os resultados em prova. Então, foi então que eu lancei a minha primeira geração de potro. O primeiro ano realmente foi crucial na minha carreira, quando eu lancei os meus primeiros potros. Eu me lembro muito bem que a minha primeira geração de potros, no congresso da BQM, tinham 130 potros. Eu peguei primeiro, terceiro e quinto dentre os 130 potros no congresso da BQM. No nacional tinha 160 potros. Eu peguei primeiro, quarto e sétimo no nacional. E eu ganhei o campeonato nacional na Berta Júnior, até então um título que eu almejava também como profissional, na Bilinha Red, na Berta Júnior, antes do Pod do Futuro dela da BQM. Eu consegui fazer esse feito. E não só ter ganhos com ela, tinha 209 competidores, fiquei em primeiro, quarto e sétimo, com toda uma geração de potros feitos por mim. Nesse momento que realmente o meu nome deu um boom, o meu nome estourou. E aí todo mundo acreditava sim no meu potencial, na minha maneira de fazer cavalos. E aí foi quando realmente eu senti segurança de virar um grande treinador. E foi quando o ponto-chave da minha vida foi esse, que eu consegui me reinventar, chegar nesse ponto e de treinar e de competir e de mostrar para todo mundo que sim, que eu era capaz, e eu provei em pista isso no primeiro ano de potros meus. Na minha segunda geração de potros, é aí que a ST Taboquinha entra. O Dr. Márcio Tolentino, sempre muito observador, ele sempre, desde aquela época, ele costuma pegar os animais dele e dividir entre os treinadores que ele gosta, que ele vê que tem uma performance boa. E ele estava me analisando minha carreira e tudo, e conversando comigo no núcleo, ele falou assim: eu quero te mandar uma potra. Aí ele falou para mim: é uma potra que é muito especial pra gente, é a primeira filha da Tapioca, chama Taboquinha, e eu quero que você treine ela para nós. Ali eu estava pegando um outro desafio muito importante na minha carreira. O Dr. Márcio, o maior criador até então de quarto de milha, o que ganhava todos os anos o Awards, a tropa realmente diferenciada, estava me dando a oportunidade de montar um indivíduo dele e competir com os melhores treinadores do Brasil, porque ele mandava cada cavalo para um treinador que ele gostava. Então eu tinha ali que provar que eu conseguia sim também competir no nível deles com os animais do ST. Então para mim ali foi outra motivação. E eu tive a sorte de ser escolhido para montar na ST Taboquinha. Aí começa a nossa história. Marcão Toledo domou a Taboquinha com 2 anos e meio e deu em minhas mãos. No início, ela era um pouco arisca ainda, ela tinha um pouco de dificuldade na virada do primeiro tambor e sempre teve uma esquerda muito boa. Fomos afiando, lapidando Taboquinha e ela sempre correspondendo aos exercícios, sempre correspondendo aos treinamentos. Ela realmente já se mostrava com uma grande aptidão na modalidade. Taboquinha entrou nas primeiras provas para competir. A primeira prova que ela correu um 18,300. Da segunda prova em diante ela já entrou no 17 e não saiu mais. Nós ficamos aí nas categorias de potro sempre entre os 5, entre os 10, Taboquinha correndo na média de tempos de 17,100 a 17,300. Era uma égua muito jovem, a gente não costumava apertar muito, mas muito constante. As viradas perfeitas. As marcas dela sempre bem estabilizadas ali nos 17,100 a 17,300, isso no ano de potro do futuro dela. Nessa época, pessoal, o pessoal, vendo a minha capacidade de competir, me mandavam animais que já eram consagrados ou animais que tinham futuro para mim competir. E eu conseguia pegar esses animais e tirar os melhores resultados deles. Conseguiam abaixar as melhores marcas que eles já tinham feitos como indivíduo. Então, o olho das pessoas começaram a aumentar na minha imagem de que não só eu conseguia fazer potros, de que eu conseguia pegar grandes animais
e conseguia baixar as melhores marcas desses animais. E foi quando eu comecei a ter a oportunidade de montar animais de outros criadores com muito potencial. E aí eu comecei a aumentar ainda mais os meus resultados em pista. Eu tinha minha geração de potros, que a Taboquinha estava neles, e tinha uma tropa de aberta muito boa, muito competitiva. Então, eu tinha bons resultados no potro e nas categorias profissionais com os animais mais velhos. E Taboquinha sempre constante ali na casa dos 17.100 a 17.300, muito constante. E foi então, pessoal, que eu mudei novamente a minha vida, quando eu tive uma proposta de trabalhar no Aras Rafaela. Quando eu tive essa proposta, a condição que eu dei foi levar os animais ST e foi levar a Taboquinha comigo. Até então, ela correu um único 16 segundos na época, que foi no ano de potro do futuro dela no Mega Barrel, que era o primeiro slot que teve no Brasil, onde nós fomos consagrados campeão. E quando eu fui contratado por Aras Rafaela, no ano seguinte, meados de junho, ela tinha ganho o primeiro Grand Prix do Aras Rafaela, com média de 16.900. E eu tinha acabado de ganhar o congresso nela no GP ABQM também, com 17.100. A pista na época era bem difícil. E foi aí que a Taboquinha começou a se destacar cada vez mais, que a gente começou a fazer um conjunto muito sincronizado e começamos a ter uma constância de tempos abaixo dos 17.100. Demoramos um ano para conseguir construir essa estrutura dela, essa base sólida. E até então eu tinha o Aras Santo Antônio trabalhando e um centro de treinamento que eu tinha de parceria com o Daniel. Quando eu tive a proposta de trabalhar no Aras Rafaela, eu dei a condição de levar ela comigo e os outros animais do ST. Chegando lá, com as condições que eles davam de alimentação, suporte veterinário, tudo, Taboquinha virou uma máquina de ganhar a prova. Taboquinha só corria na casa dos 16 segundos. Quando ela errava, ela corria 17.0. Foi realmente o ápice da carreira dela e foi o ápice da minha carreira. Naquele momento, eu só estava crescendo em ascendência. Peguei grandes animais do Aras Rafaela também, X-Country Crazy, Star Brian Fame, dentre outros, que começamos a ter um nível muito alto nas competições. E Taboquinha cada dia mais constante na casa dos 16 segundos. Lá eu tive um amparo, uma estrutura de trabalho fora do comum. A Taboquinha estava realmente no 100% dela e no auge da carreira dela. Começamos o ano de 2015 ganhando grandes provas, tempos baixos. Ganhamos aí quase todos os títulos nessa fase da minha carreira. E nesse ano de 2015 nós começamos a ver que realmente era possível realizar mais um sonho. Realmente era possível realizar um recorde mundial. Eu estava com a ST Taboquinha e com a X-Country Crazy correndo na casa dos 16.600, 700 em alguma sequência de passadas. E o Beto Negrão, até o fotógrafo, falava, vai vir recorde. Ele falou, Beto, estamos correndo atrás. Como eu vi que a gente estava próximo, eu tinha como objetivo conquistar esse recorde. Eu trabalhei nesse ano de 2015 focado em tentar dar essa passada perfeita. Eu estudei as passadas que eu já tinha dado com ela, eu estudei uma maneira de abaixar ainda mais as marcas, e a preparação que ela tinha por trás disso tudo era muito, muito grande. Então foi em 2015 que eu estava começando a correr 16.700, 600, uma constância maior, querendo esse recorde. E foi quando eu tive a felicidade, meados de agosto, a bater esse recorde mundial com a ST Taboquinha. Fizemos o tempo de 16.564. Foi o marco para a história do Brasil, um marco da carreira da Taboquinha, um marco da minha carreira. Com certeza eu cheguei no auge da minha performance. Então, daquela necessidade que eu passei, vindo e voltando, começando do zero, me dedicando, me aperfeiçoando, a necessidade ela faz com que você se reinvente, se reconstrua, tente mudar para melhor. E foi nessas idas e vindas, essas dificuldades que eu passei, que a gente conseguiu construir essa história. Ela é uma égua que ficou 7 anos comigo em competição. É uma égua que me deu
as grandes alegrias, dos melhores títulos. Foi a égua que mais tempo ficou comigo, é a égua que é mais importante na minha carreira hoje. Foram 7 anos de competição, ganhamos todos os títulos que você imagina, 46 tempos de 16 segundos e um marco na história do Brasil, que foi o recorde mundial em 2015. Taboquinha aposentou com 10 anos, estamos aqui com a nossa parceira, ela que é muito jovem, mas não precisava provar mais nada para ninguém, aposentou para conseguir aí fazer os seus embriões, os seus filhos, levar a sua prole, a sua genética para um futuro de craques em pista. Então, essa é a história da Taboquinha. A Taboquinha com certeza vai marcar minha vida para sempre. Nós fizemos história junto, somos um dos grandes conjuntos que o Brasil já viu e com certeza foi uma história construída gradativamente, passo a passo, com muito suor, analisando passadas por passadas, encontrando os pontos fracos e trabalhando em cima disso, saindo das frustrações e das decepções e voltando para casa do zero, tentando reajustar aquilo que não foi bom, me preparando emocionalmente, preparando a minha parte psicológica para realmente conseguir conquistar esses feitos. Sempre que eu procurava um objetivo, sempre que eu procuro um objetivo, que eu venho aqui mostrar a história de uma égua que fez tudo já que ela podia ter feito, que me fez ter esses grandes feitos, que me deu essa confiança, que me passou essa história toda que eu tive a oportunidade de ter com ela. Quero mostrar para vocês que realmente foi uma história, uma trajetória aí de muita dificuldade, mas que realmente, caminhando, passo de formiguinha, a gente conseguimos durante anos se fortalecer e chegar em algum lugar. E esse lugar foi o recorde mundial em 3 tambores. Depois que eu bati o recorde mundial, é vida que segue, vida normal. Logicamente, eu fiquei muito feliz com o recorde, com todos os títulos que eu conquistei até então, mas sempre buscando novas metas, novos objetivos. Até hoje, corro atrás de novas metas, objetivos. Você vê que no Grand Prix agora tivemos bons resultados, ganhamos aí uma boa parte de títulos, vários 16. Então eu me mantenho aí focado no meu trabalho e em resultado. Eu sempre, é importante ressaltar que eu conquistei esses títulos e tudo, não foi sozinho, ninguém se faz sozinho. As pessoas, você vê que eu fui mentorado por algumas pessoas, fui orientado. Então, as pessoas, elas precisam sim umas das outras para conseguir crescer, para conseguir evoluir, para chegar aonde quer. Eu fui por toda a minha carreira mentorado, eu participei aí de ensinamentos de grandes profissionais que chegaram no ponto em que eu gostaria de ter chego, que foi no final onde eu cheguei. Então, eu procurei me focar e me orientar por pessoas que já tinham chego lá. E graças a Deus, com a ajuda deles, com todas as lições que eu tive, eu consegui aí chegar no ápice da minha performance, no melhor que eu poderia conseguir como pessoa e como profissional. Então é importante sim que você tenha ajuda de outras pessoas. A gente precisa realmente ficar próximo de pessoas que vão agregar valor para a gente, que vão ajudar a gente, que tenham objetivos e que já realizaram os seus objetivos perto da gente. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Nesse caminho eu tive que tomar decisões. Você viu que eu tomei certas decisões que não foram confortáveis para mim. Muitas dificuldades me levaram a vários tipos de escolhas que eu acertei, que eu errei. Então, nesse caminho, nessa trajetória, eu tive que seguir caminhos para mim conseguir realizar os meus objetivos. E nesses caminhos, eu trabalhei com pessoas que realmente conseguiram me direcionar a realizar esses objetivos. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, é importante que você esteja ao redor dessas pessoas que podem te ajudar a chegar onde você quer. É importante você estar perto dessas pessoas que já conseguiram realizar os objetivos naquela profissão, naquela modalidade. É importante você estar numa comunidade de pessoas que vão realmente
direcionar você, que vão te levar a agregar valor, agregar conhecimento, ajudar e te orientar. Isso faz parte da evolução das pessoas para chegar no resultado que elas querem, para chegar no sucesso. A lição que eu venho trazer para vocês, pessoal, é isso, é que vocês nunca desistam dos seus sonhos e que quando você tem uma dificuldade, que você passa uma certa necessidade, que você se vê num beco sem saída, você tem que criar na sua cabeça uma maneira de encontrar nessas dificuldades uma oportunidade. Você tem que ver onde que você está, a dificuldade, o seu perfil e como sair daquela dificuldade de acordo com a ajuda das outras pessoas, com mais informação, com mais conhecimento. Então, você não pode desistir. Você tem que encontrar nessas dificuldades uma oportunidade que vai te abrir as portas para você conseguir novamente caminhar, novamente ter escolhas que podem te ajudar. E são nas dificuldades que realmente a gente precisa mais buscar aí conhecimento, buscar uma evolução. Se tem alguma dica que eu posso te dar hoje, é para que você busque aí pessoas que para você estar próximo, que realmente possam te orientar, possam te ajudar a encontrar um caminho, a criar uma solução para o seu problema, para a sua dificuldade. Você acompanhar pessoas que realmente vão te agregar valor, que vão te ajudar a chegar no melhor que você pode chegar. Nós temos, pessoal, aí, se vocês acompanham a gente no Instagram, acompanhem a gente aí também, quem quer estar próximo de informações a respeito do cavalo. O objetivo do meu Instagram realmente é isso, é aproximar as pessoas, é criar ali um envolvimento que eu consiga ajudar as pessoas a encontrar um caminho para seguir. Esse é um objetivo que eu criei na minha vida também, é uma ambição que eu tenho e que vem dando certo. A gente vem conseguindo ajudar, iluminar o caminho das pessoas. O meu objetivo justamente antes eu tinha como objetivo conquistar os meus objetivos, conquistar as minhas coisas. Eu ainda tenho esse objetivo, eu ainda tenho essa ambição. Mas hoje eu tenho condições de proporcionar para outras pessoas formas alternativas, meios de conquistar também os objetivos. Hoje eu consigo também ajudar as pessoas. Eu tirei muitas lições de vida no meu caminho, muita dor, muito sofrimento, alegria, esperança, alívio. Então, eu quero ajudar as pessoas que estão na fase da alegria a continuar tendo alegria. Eu quero ajudar as pessoas que estão na fase de sofrimento a ter o alívio, a sair, a criar uma esperança. Esse é o meu objetivo. Esse é o objetivo do meu Instagram, do meu YouTube, é criar uma ponte para a pessoa que tem dificuldade encontrar uma solução, para a pessoa ver que tudo é possível, que você tem que encontrar na sua dificuldade uma alternativa e um caminho a seguir. Nem sempre esse caminho vai te levar onde você quer, mas com certeza você vai tirar uma lição para você não percorrer o mesmo erro novamente, até você chegar num ponto em que todas as saídas, todos os becos te levem num lugar que realmente você quer, te levem no lugar do sucesso e daquele objetivo que você quer chegar. A minha dica é essa, eu espero que vocês gostem aí da minha lição de vida, das minhas dificuldades, dos meus sofrimentos e das minhas alegrias. E a gente está aí realmente para ajudar, para orientar, para direcionar e para fazer com que as pessoas levem essa lição de vida como uma inspiração, como uma maneira de melhorar como pessoa e de ver que todo mundo pode, todo mundo tem chance e todo mundo chega lá. É só criar uma comunidade de pessoas ao seu redor que vão te ajudar e se apegar realmente naquilo que dá resultado, realmente naquilo que te leva ao caminho que você quer seguir. Eu não sei que etapa dessa jornada você está, mas eu espero que essa mensagem te inspire e te ajude a chegar onde você quer. Compartilhe essa mensagem com pessoas que também têm o mesmo objetivo. Nos sigam lá no Instagram, no YouTube, que tem muita informação para vocês. É isso aí, galera. Um abraço, muito obrigado a todos.